Cara, deixa eu entender assim, você é casada há quantos anos? 16. 16 anos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com essa discussão aqui, turma. São 11 horas e 17 minutos para vocês que nos acompanham através do rádio. Você tá casada há 16 anos. Como é que chama teu maridão? Ricardo. Ricardo, um abração para você, viu, irmãozinho? Agora a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: você às vezes não enjoa do Ricardo? Não é normal do ser Enjoar humano? não, mas às vezes eu imagino a cabeça dele explodindo. Não, mas você nunca enjoou do Ricardo? 16 anos? Será que nenhuma outra meu marido pessoa... é gato, você não tá entendendo? Não dá pra enjoar dele, Sem ser é o gato, Ricardo, não te faz com que você tenha algum tipo de desejo? Não. Não? Não. Você é um robô, Mônica. Então, você sabe, é isso que eu ia falar pra vocês. Isso não é um assunto, olha só, eu sou terapeuta. Obviamente que eu tenho o hábito de conversar sobre todos os assuntos em todas as rodas e querer a opinião das pessoas. Isso, no mundo que eu vivo, é extremamente normal. Eu acho que é o olhar e é onde você leva o seu pensamento. Você concorda? Então, assim, eu vivo, o que eu te falei, uma vida comum, não é normal, porque é comum, não é que no meu pensamento, nada é normal, porque é tudo uma questão de escolha. A sua escolha indifere da minha. Se você está feliz, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas hoje, aqui, neste debate, estou dando a minha opinião. Então, é ela eu estou falando sobre ela aqui, você concorda? Você e na minha falar, opinião, isso que funciona. Eu conheço centenas e centenas de casais que vivem muito bem a monogamia e que vivem a monogamia. Não é que não existe. Será mesmo que o tiozinho que pega 2 ônibus, a tiazinha que vai trabalhar o dia inteiro, tipo, não, ele ainda arruma um tempo no final. Então, eu acredito que arrume, mas eu também conheço muita gente que não faz isso. Não dá pra gente generalizar, a gente tem que aceitar que isso também existe. É que hoje não, existe uma pauta falando não existe mais pessoas fiéis. E aí, nesse ponto... Antônia generaliza. Eu vou ter que ser sucinta, existe sim. Ela generalizou sim. Você eu posso falar então por mim. Não é verdade? Se eu não posso falar por outra pessoa, eu posso falar por mim, que faz 16 anos que eu só quero e só procuro meu esposo. Agora, Mônica, então, quem tá no seu time... Peraí, Antônia, peraí. Quem tá no seu time é o Jotinha. Vou tentar te dar uma ajuda. Mônica, Jotinha tá dentro. Vamos fortalecer nosso time aqui. Sabe o que eu fico pensando? Que agora o Paulo falou o seguinte. Não, porque mas tu não tem vontade. Sim, mas a gente não pode colocar sempre as nossas vontades à frente daquilo que a gente acha sempre como algo válido. Por exemplo, eu posso ter preguiça de acordar no outro dia e trabalhar, não significa que isso seja saudável. Então a gente não pode ser refém das nossas próprias vontades. Tem que ter algo que iniba essas vontades. Eu tenho uma questão com a Mayumi para perguntar, porque quando ela falou sobre os motivos pelos quais ela optou por um relacionamento aberto, ela citou várias questões que eu concordo. Poder admirar um colega de trabalho, um ex-amigo da faculdade. Só que todos esses sentimentos tu já pode ter naturalmente. Sim. Tu não precisa de um relacionamento aberto para ter esse tipo de sentimento, sabe? E uma outra pergunta também que eu queria fazer é se tu acreditas que terá algum impacto, por exemplo, na formação dos filhos, na criação dos filhos. Sabe, os seus filhos, não sei se tu tens filhos ou se não tem, se tu falaria para os teus filhos que a tua relação é aberta, mesmo sabendo que, digamos que num colégio ele ia aprender outra coisa, no ciclo social dele ele ia aprender outra coisa, tu conseguirias falar para os teus filhos que a tua relação é diferente? Bom, vamos lá. Com relação à sua primeira questão é que, de fato, a gente consegue construir esses afetos. O que eu estou trazendo para a questão das relações é que é justamente a questão sexual não pode definir o meu controle sobre o outro. Então, se a gente transa, eu tenho controle sobre o seu desejo, eu tenho controle sobre as suas ações, eu tenho controle sobre o que você vai fazer para o resto da vida. Isso eu não consigo conectar. Assim como eu não tenho controle sobre as pessoas com as quais eu me relaciono afetivamente sem a questão sexual. Já com relação aos filhos, a gente está falando de hoje práticas, e quando eu falo de monogamia, que ela talvez deva ser combatida, entre aspas, é a monogamia compulsória. Tá? E é isso que eu vejo, o mundo todo, ele é construído para o casal. Então você vai numa suíte, você quer sei lá, quer passar um final de semana interessante e tal. Tem um pacote para um casal. Você vai andar num ônibus. 2 lugares juntos. Você vai em algum lugar, pacote, pegue um, leve 2. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 20 minutos, a gente tá num papo aqui agradável para uma segunda-feira, certo, Maninho? Relacionamento monogâmico versus relacionamento aberto. Esse é o ringue da Jovem Pan News. Por favor, Mayumi. Então, a minha questão é que o mundo hoje, ele é apenas construído para o pensamento monogâmico. E a gente tem que olhar para as pessoas que estão optando por encarar isso de uma forma talvez mais realista e optando por outras
formações familiares e a partir daí algumas mudanças vão acontecer. Então eu não acho hoje que a gente esteja preparado para chegar nas crianças e talvez falar para elas, olha, vamos falar de relacionamentos monogâmicos ou não monogâmicos. São termos muito complexos ainda. E nós que vivemos isso, a gente ainda está criando vocabulário. Então antes você nem sabia o que era não monogâmico. Aí você fala de casal liberal, será que é a mesma coisa que não monogâmico? Será que relacionamento aberto é a mesma coisa que um casal liberal? A gente ainda está nessa fase ainda de construção de conceito, entendendo o que a prática está trazendo para a nossa racionalidade. Eu acho que à medida que a gente vai evoluindo nisso, naturalmente as crianças vão se deparando com a realidade, gente. É isso. É que quando a gente pode não trazer conceitos complexos para elas, mas elas já conseguem perceber que tem alguma coisa aqui que não se conecta com a realidade. E isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu me questionei com relação à não monogamia, ou à monogamia, foi quando alguém me falou assim, você sabe o que é o casamento? Você vai lá na igreja, assina um papel e a partir daí você promete fidelidade, você promete não sei o quê, e é assim que você se relaciona. E eu falei, caramba, mas eu olho ao meu redor e não vejo isso. Eu não estou entendendo. Você tem que fazer uma promessa futura a respeito de um sentimento e a respeito de desejo? Você está prometendo para daqui 50 anos, já que esse é o princípio do casamento, que você fique junto durante 50 anos? E eu, criança, me questionei isso. Obviamente, demorei para me relacionar. Tive poucos relacionamentos até durante a vida. Eles sempre foram muito longos. Mas eu sempre tive nessa essência. Então, eu acho que quando a gente se assusta e fala, nossa, como que a gente vai falar disso com as crianças? Elas já estão vendo, gente. Elas já não são bestas. Elas já estão vendo os pais separados, né? Já estão vendo que o casamento em si não parece que é uma instituição que está indo muito bem, já que o índice de divórcio só aumenta. Quando a gente começa a falar desses novos arranjos de relações, elas já percebem que então temos algumas possibilidades para além dessa caixinha. Então, ficar se adiantando de, não vamos fazer isso pelas crianças, os adultos precisam resolver. Na hora que eles estiverem bem resolvidos, felizes da vida, vivendo relações plenas, as crianças serão impactadas por essa felicidade. Por que o índice de separação está crescendo tanto? Eu posso só falar primeiro que é mentira, porque pelo menos em Sorocaba, o ano passado aumentou, diminuiu esse índice. Tanto que eu participei de uma entrevista, onde a entrevista foi feita exatamente porque o índice de divórcio na cidade tinha diminuído. Essa comparação com certeza tem a ver com pandemia, porque pandemia a gente teve um pico de divórcios e agora ele está voltando aos mesmos índices anteriores, mas no anterior ele já subia. E no agregado tem subido ao longo dos anos. Tirando essa faixa de pandemia, mesmo nesse pico, você vai ver que ele continua subindo ano a ano. Então, mas o que acontece na sequência? A pessoa casa de novo, gente. Então, assim, eu não consigo conceber muito essa pesquisa. Porque ela pode... Eu tô casada, mas eu também acho Mônica, que a pessoa pode casar de novo. Eu também acho que ela pode casar. Eu estou casada também. Separação. A gente está falando sobre monogamia. Sim. Então, assim, eu separei porque aquela pessoa não me serve. Então, eu não quero mais ficar casada com essa pessoa. Aí, eu vou lá e caso de novo. Aí, vai ser índice. Você concorda? Às vezes, você separa porque a pessoa passou por um momento que ela tem um desejo por outra pessoa, você acha aquilo inconcebível, porque tem um modelo pré-formatado de relação monogâmica, e aí aquilo leva ao fim de uma relação que talvez, se as pessoas tivessem a mente um pouco mais aberta para a experiência do momento, a relação conseguisse prosseguir de outro modo. Mas aí eu discordo por um motivo, olha só, eu tenho um relacionamento e eu fiz acordo nesse relacionamento que somos nós dois, aí você fala, olha, eu não quero mais, aí você separa. Eu continuo não querendo. E aí eu não tenho que estar aberto porque você está aberto. Acordos são desfeitos e dentro de um relacionamento a gente refaz os acordos o tempo inteiro. Mas, Mônica, não é a única causa essa. Não quero essa pessoa lá e separa. E na verdade a maior causa é a falta de diálogo. As pessoas não sabem conversar uma com as outras. E a infidelidade também. Eu acho que a infidelidade nem tanto, viu? Porque a reconstrução de casamento é uma coisa que está acontecendo muito. As pessoas estão reolhando, né? Tendo um novo olhar para esse relacionamento e aí entendendo falhas, entendendo que realmente existem alguns outros momentos. Mas eu